Vamos pedir para Deus ficar conosco nessa noite. Esse louvor diz assim, ó: divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo transitar. Tu que dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz em ti, a tua cor.
Meus amados, a paz do Senhor mais uma vez, vamos em pé, em nome do Senhor Jesus. Apenas um verso do Salmo 127. A Igreja Adventista da Promessa, aqui do Jardim Madrid, agradece, como nós oramos agora há pouco, toda a fidelidade dos irmãos e a presença daqueles que podem estar na casa do Senhor, aqueles que estão distantes, mas que brevemente voltarão, aqueles que estão ainda em grupo de risco, mas estão se apegando a Deus, como dizia minha avó, apegando a Deus em oração para que esse tempo venha passar de uma forma rápida e que esse novo normal ele venha se estabelecer e a gente possa voltar na casa do Senhor. Mas a proposta da igreja daqui do Madrid é falar essa noite, né, a respeito de quando Deus edifica a casa, o que é que acontece, e no final, o conselho final, nós já vamos adiantar, é para que eu e você venhamos edificar a nossa casa. Aonde, meu amado? Na rocha. A rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmo 127, verso 1, apenas um verso. Vamos ler ele todo no decorrer da pregação, mas apenas um verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Deus misericordioso, muito obrigado por essa palavra que Tu nos deste para ler e agora para entregar para a Tua igreja em forma de uma pregação. Nós já cantamos, nós já ofertamos, nós já testemunhamos e agora nossos corações estão preparados para ouvir a Tua palavra. Não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos de fato e de verdade. E que a Tua mão poderosa venha nos guardar, venha nos guiar ao abrir a minha boca, que seja o Teu Espírito Santo que fale comigo e fale com a Tua igreja nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Logo que nós chegamos de viagem, nós recebemos aí algumas notícias muito importantes da convenção e, como eu disse, teremos reuniões esta semana com a diretoria e no dia 20, eu já vou adiantando para quem já recebeu o convite, dia 20 é com toda a liderança, diáconos, diaconisas, líderes ministeriais, locais, MCA, de música, de adolescentes, de jovens, de mulheres, os diáconos, diretores de escola bíblica, presbíteros, pastores, todos reunidos aí numa mega reunião online para a gente tratar alguns assuntos importantíssimos para a casa do Senhor. Mas como eu disse, nós chegamos de viagem e nós tivemos ali um contato com o meu pai e a minha mãe, né, que estão ainda lá no Pará, no interior do Pará, e como essa mensagem vai chegar lá com certeza, ele me pediu para que eu fizesse a lembrança deles, que eles estão sempre com saudades da gente aqui. Nós tivemos a oportunidade lá na casa do irmão Daniel, da diaconisa Cleonice, do diácono Daniel, e foi um momento muito importante lá, e eles nunca esquecem, toda vez que eles falam, eles lembram, e ontem, só que ontem apertou mesmo, muita saudade, e eu quero mandar para o meu pai, para minha mãe, até porque eu vou falar sobre edificação, e o meu pai, para quem já sabe e conhece, é um grande edificador, é um mestre de obras dos melhores, e a minha mãe
uma enfermeira também, que estão os dois unidos para a criação minha e das minhas irmãs, e graças ao bom Deus nós podemos chegar até aqui hoje, porque Deus usou esse casal. Então, a lembrança deles nesse início e o abraço, não apenas para ele, mas para todos os pais e mães de família que estão, não vê a hora de poder se abraçar novamente e confraternizar. Se você arrumar a casa, eu fiz uma pequena introdução aqui, logo alguém vai desarrumar, fica muito difícil manter o lugar. Assim acontece na nossa casa, mas quando nós estamos limpando e organizando, nós precisamos também nos preocupar em edificar. Se a limpeza é importante, a organização é importante, a edificação da nossa casa também é. Eu tenho dó às vezes quando eu chego num lugar que tem alguém passando um pano no chão, principalmente, quando eu vejo que eu vou ter que andar um caminho longo, eu peço desculpas toda hora, e a pessoa às vezes não gosta, mas ela é gentil, diz, não, pode passar, nós estamos aqui para isso. Então é muito ruim quando nós estamos limpando e alguém vem sujando. É ruim quando você organiza e vem outro desorganizar. Mas também não é bom quando você está edificando e sabe que tem lutas contrárias para destruir aquilo que você está edificando. A tarefa de edificação no lar, ela é contínua como a limpeza e a organização. Nós fazemos aquelas famosas faxinas de 15 em 15 dias, mas não se pode deixar para limpar a casa de 15 em 15 dias. Então a limpeza rápida, aquela limpeza mesmo que seja superficial, mas que a casa fique limpa, fique habitável. A organização da casa, imagine se alguém chega e deixa um sapato lá fora e diz, não, daqui a 15 dias eu tiro. Não pode ser assim. Então as famosas faxinas completas podem até ser de 2 em 2 semanas, mas a casa precisa estar limpa e organizada constantemente. Da mesma maneira é a sua edificação. Precisamos edificar, e a edificação aparentemente ela é uma obra que ela caminha para a eternidade, mas ela caminha para a eternidade sendo feita diariamente. É dia a dia que você constrói a sua eternidade. Quando eu fiz aniversário agora no mês passado, eu gravei um vídeo agradecendo as pessoas que parabenizaram lá. Eu disse, olha, todos os anos eu agradeço a Deus por mais um ano de vida. Mas esse ano agora eu quero agradecer pela vida, pelo fato de estar vivo. Se a nossa vida eterna, ela é edificada ainda aqui no temporal, dia a dia, nós precisamos edificar e reedificar a nossa casa todos os dias. Por isso, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos olhar para uma brecha, ou para uma ruptura, ou para uma infiltração e dizer, não, eu não quero mais morar aqui. A casa que nós estamos falando não é apenas um prédio, é um lar. Quando é um prédio, você pode até mudar, mas um lar, você precisa reformar e reedificar. Às vezes nós fazemos e nós devemos fazer com as nossas próprias mãos e palavras. A edificação, depois você vai ver um pouco mais à frente, como edificadores do lar, não podemos desistir e dizer, eu já fiz, ou eu tentei tudo, mas nós precisamos continuar edificando insistentemente até que tudo esteja no seu devido lugar. No seu devido lugar. Nós devemos clamar ao Senhor. As irmãs vão lembrar disso aqui. Salmo 90, versículo 17. Confirma as obras das nossas mãos. E aí o Salmo repete. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Para o seu lar estar estabelecido na presença de Deus. Nada e nem ninguém possa destruir aquilo que Deus edificou.
se é da obra da nossa mão, se é com o suor do nosso rosto, se é com a nossa existência, se é com a nossa perseverança, mas o lugar nós não podemos esquecer. O lugar nós não podemos negociar. O lugar nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós precisamos edificar a nossa casa na presença do Senhor. Como é um lar edificado por Deus? Nós vamos ver algumas questões bem breves. Se a gente fosse aprofundar, cada uma delas você vai observar que dá uma pregação de 40 minutos, pelo menos. Cada um desses itens. E quem sabe a gente não volta depois e fala um por um, dá para pregar 2, 3 meses a respeito desse assunto. Vamos verificar algumas características de um lar edificado por Deus. Primeiro, nesse lar existe a sabedoria. Provérbios 24, verso 3 diz o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. A sabedoria é a primeira característica de um lar que é edificado por Deus. Quando Deus edifica o lar, tanto o homem quanto a mulher e os seus filhos, eles buscam sabedoria em Deus, que é a fonte da sabedoria, para que possam conviver felizes na presença do Senhor. Eu tenho um pregador aí muito famoso na internet, e ele grita quando está pregando, ele pede para alguém repetir, fizeram até memes com isso aí, e colocaram efeitos especiais, mas é muito legal o que ele fala. Ele diz o seguinte, bem no finalzinho da sua pregação: se você tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Por quê? Porque o peixe, ele foi criado, ele nasceu na água. Se você tirar uma planta da terra, ela morre, porque ela nasceu na terra. Agora, se você tirar o homem da presença de Deus, ele também morre, porque nós nascemos em quem? Nós nascemos em Deus. E o próprio Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os galhos, vocês são os ramos. Se você não estiver ligado em mim, e eu estiver ligado em vocês, nada podereis fazer. Vocês não vão poder fazer nada. Então, quando há sabedoria, a casa é edificada com inteligência, ela se firma. Aí o marido vem buscar a sabedoria. Não é a inteligência apenas, é a sabedoria. O que é a inteligência? É o que eu sei. E a sabedoria? A sabedoria é o que eu faço com aquilo que eu sei. Tem muita gente inteligente, mas que não é sábio. Vocês devem conhecer muita gente assim. Poxa, mas esse homem conhece tanta coisa. Eu ouvi uma pregação uma vez, um pastor se encostou assim, e ele leu um papel ali durante quase 1 hora. Ele que escreveu. Pensa no texto excelente. Mas ele não teve sabedoria para passar para nós. Era mais fácil a gente ter pegado aquele texto, ter lido, ter estudado, porque a sabedoria dele estava no que ele escreveu, não na maneira como ele falou. Então, a sabedoria e a inteligência, ela edifica a casa, elas se edificam. A sabedoria edifica a casa, e com a sabedoria, com a inteligência, ela se firma. O homem que é sábio, ele vai buscar a sabedoria em Deus, porque sem ele nada nós podemos fazer. A mulher percebe isso e olha o exemplo do homem e vai buscar em Deus. Os filhos veem que não tem diálogo sem a presença de Deus. Não há conversa dentro da casa, não há concílio dentro da casa, se não estiverem ligados em Deus. Então, lá em Efésios 5, 23 até o 33, depois você vai no 6, 1 e 2, você vai ler tudo isso, os conselhos que Paulo dá para uma família edificada. Se não houver sabedoria, nós não podemos, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Em Provérbios, vamos voltar um pouquinho, Provérbios 14, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, o que é insensata? É o contrário, ela não tem sabedoria. Algum texto diz a louca, a insensata, a louca, com as suas próprias mãos ela derruba. Então nós precisamos de sabedoria, sim ou não? Precisamos. Aí já falamos dos homens, das mulheres, agora Mateus, 3 versos para os homens aqui para nós. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos,
deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. O nosso lar precisa estar edificado nessa rocha. Todo aquele que não ouve as palavras, mas não pratica, o Senhor vai comparar com um homem que é insensato. Olha a mulher insensata. Agora o homem insensato, que ele edificou a sua casa sobre areia. Ele ouve, mas ele não pratica. Ele sabe, mas ele não faz. Ele tem inteligência, mas ele não tem sabedoria. O que aconteceu? A mesma coisa, talvez na mesma hora, caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Virou ali um montouro. Ninguém está falando do material, ninguém está dizendo da qualidade como construtor, ninguém está dizendo que ele economizou, ninguém está dizendo que não foi muito bonita a casa que ele construiu, mas foi no lugar errado. A sabedoria, irmãos, conduz você e conduz a mim para o lugar certo. Não adianta investir, meu amado. Não adianta investir naquilo que não é sólido. Não adianta. Se o homem edificar algo e a sua mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificarem e os filhos desfazerem, então a casa não permanece em pé. Marcos capítulo 3, versículo 25 diz o seguinte: se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não subsistirá. Então não é o homem, não é a mulher, não são os filhos. Não aponte o erro para ninguém. Se você está dentro dessa casa e você não está ajudando a edificar, meu amado, e ela cair, ela vai cair sobre nós que estivermos dentro. Então é o homem, a mulher, os filhos, todos juntos, unidos com um propósito para edificar a casa. Nós precisamos edificar a casa em união. Trabalhe pela edificação da sua casa. Ninguém pode fazer isso sozinho. Você pode começar orando, jejuando por aqueles que ainda não querem, até que todos estejamos unidos. Então a primeira coisa que nós vemos é sobre a sabedoria. A sabedoria habita aí. A segunda coisa, importantíssima, quando a nossa casa está edificada sobre a rocha, ela é fechada para o mal. A casa está fechada para o mal, está fechada pelo lado de fora. Não somos nós que fechamos, é o Senhor que fecha ela. Eu não vou ler, mas se você quiser ler em casa, Êxodo 12, do 21 até o 23. O Senhor chamou, pois, Moisés e todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Imolem a Páscoa. O que é que se devia fazer com o sangue daquele cordeiro? Os irmãos lembram disso? Já estava na 10ª praga já. O anjo do Senhor viria matando todos os primogênitos. Mas o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais das casas, das portas. Ali significava, quando o anjo da morte chegasse para matar o primogênito, que ele visse aquele sangue ali estava escrito nele: aqui tem alguém obediente. E aonde existe obediência, se você quiser repetir, repita comigo: aonde existe obediência, o mal não entra. Sacrifício não. Nenhum sacrifício vai impedir que o mal entre na sua casa. Nenhum sacrifício que você fizer. Mas aonde tiver obediência, ali o mal não entra. Ele passa por cima, Pessar, é isso que chama Páscoa. Ele passou por cima. Ali ele percebeu: existe alguém obediente aqui. A casa edificada por Deus deve ser fechada contra o mal. É o sangue de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro eterno, que está ali na porta da nossa casa. Irmãos, quase que literalmente, é quase literal. Estamos presos lá dentro às vezes, mas na verdade nós estamos protegidos. E não é a nossa casa, é o nosso lar. Aonde você estiver, aonde você morar, aonde você trabalha, aonde você estuda, o mal não vai te alcançar, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Muitas casas hoje estão bem trancadas e vigiadas.
mas o mal entra pela porta da frente, ou na vida dos próprios membros daquela família, porque não há obediência. Não é uma tranca, não é um soldado, não é uma guarda, não é a polícia que nos guarda. Em vão trabalham aqueles que vigiam, em vão vigia a sentinela, em vão trabalham aqueles que a edificam. É o Senhor que tem que edificar. E quando Ele edifica, meu amado, aí você vai encontrar aquilo que João disse lá em João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mal fica lá fora. Se tem o sangue de Cristo aqui, irmãos, passado no meu coração, o mal não entra aqui. Se o sangue de Cristo está passado aqui nos umbrais da minha mente, o mal não entra aqui. Se está passando aqui na minha boca, nem entra o mal por aqui e nem sai o mal por aqui. Terceira coisa, a nossa casa, ela é cheia de luz. E Marcos 4, 21 também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, antes ela vem para ser colocada no veladouro. Qual seria o objetivo dessas lâmpadas se elas estivessem embaixo do banco, ou embaixo dessa mesa, ou embaixo aqui do púlpito? Não, irmãos, a luz ela é essencial para a vida. Uma casa iluminada, arejada, transmite um ambiente de paz e alegria, mas um ambiente onde não existe luz, existe sombra, penumbra, as pessoas são obscuras, não enxergam um ao outro, porque as trevas, ela está dentro do lar. Elas não se enxergam, elas não se reconhecem. Se existe luz, Êxodo 10, versículo 23, não virão, não, olha só, uma das pragas do Egito foram as trevas. Uma das pragas foram as trevas. Olha o que diz aqui: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar. Por 3 dias as trevas cobriram a terra. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. A praga veio para o Egito, mas o povo de Israel estava sempre iluminado. A luz que a família precisa é a presença de Cristo Jesus. Em João 8,12 diz que Ele é a luz do mundo. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, segundo o Salmo 119, verso 105. E do testemunho do cristão que ilumina os membros da sua família. Em Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Mesmo que você esteja só na sua casa, mesmo que você esteja só na sua casa, no dia que a Yasmin, aqui do Daniel, se batizou, você lembra, Daniel, lá no Floresta, tinha uma menina bem novinha lá, quase uma criança, e disseram: mas poxa, essa menina não tem idade para se batizar, ainda não, será que ela já conhece as escrituras? Meu amado, ela ia embora da igreja se ela não fosse batizada. O pai e a mãe dela proíbem ela de ir para a igreja. Às vezes ela vai escondida. Quando ela vai cheia de briga. Eles brigam com ela no meio da rua, mas ela vai. Ela é crente sozinha. Nem o pai, nem a mãe, eles não gostam que a Bíblia dela fica uma na igreja e uma na vizinha, porque na casa dela ela não, praticamente ela não pode ler. Você vai dizer para uma menina daquela que quer batizar, que ela não pode batizar, quanto tantos adultos que já conhecem a Bíblia há tantos anos, mas não praticam as Escrituras. Que coisa triste. Clame a Deus que Ele iluminará a sua casa. A nossa casa, ela precisa de luz. Sua casa precisa de luz? Você pode dizer amém? Nossa casa precisa de luz. Essa luz, ela é Cristo Jesus. A luz do mundo. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada sendo lida nas nossas casas. Leia a Bíblia, porque ela é lâmpada para os seus pés, é luz para o caminho. Mas não se esqueça que quando Jesus está, a palavra está, você também passa a ser a luz. Quarto lugar, quando tem iluminação, a nossa casa passa a dar lugar à palavra de Deus. Foi aquilo que a gente acabou de dizer.
Deuteronômio 6 é um dos textos mais lindos que eu conheço. Nós fizemos uma interpretação dele uma vez. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, é chamado em hebraico de Shema. Nós fizemos uma análise nesses 3 versos, 6, 7, 8 e 9. Deu 54 páginas de pesquisa. Que coisa impressionante a palavra de Deus, irmãos. Que coisa impressionante. O que é que significa Shema? Significa ouve. E diz o seguinte: essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás. Inculcar, é isso aqui, ó. Inculcar é aqui, ó, é colocar na cuca mesmo. Inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E o texto que chama a atenção é o seguinte: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aleluia. Ele é o único Senhor. Para que você creia que Ele é o único, se você sabe que Ele é o único Senhor, Ele tem que ser o único Senhor dentro também da tua casa. Somente através da palavra de Deus, a vida da família e dos servos de Deus podem permanecer e vencer juntos. Lá em Josué, no capítulo 1, verso 8 e 9, quando ele diz: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. De dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito nesse livro. Para que não tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nesse livro, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todo mundo corre essa parte. Poxa, fazer prosperar o meu caminho e eu vou ser bem-sucedido. Tem um preço? Tem. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Lê e nela medita de dia e de noite. Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Precisa de luz na nossa casa. Quando a nossa casa está iluminada, ela está firmada na palavra de Deus. Cada casa edificada por Deus tem um lugar para a palavra acima de tudo. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra ela diz. Quantas pessoas querem modernizar a palavra de Deus? Quantas pessoas querem atualizar? Quantas pessoas querem contextualizar? A palavra, irmãos, ela não é antiga, mas ela também não é moderna. A palavra é eterna. Tem que pagar um preço para se adequar a ela, se um dia nós quisermos ter um lugar no céu. E se um dia nós quisermos que a nossa casa, aqui na terra, ela seja também um pedacinho do céu. Amém, meu amado? Quando a nossa casa está edificada na rocha, e nós temos a luz, nós temos a palavra, ela vira também um lugar de testemunho. 1 Pedro 3, 1 e 2, diz assim: mulheres, sedes vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele, sem que ele obedeça a palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, às vezes, o marido não é a luz, a mulher é. Só que essa sabedoria que ela tem de edificar a casa, ela fala sem palavras, o proceder dela, por meio do seu procedimento, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ela é luz e ela dá testemunho. Um dos maiores desafios do cristão é ser testemunha de Jesus por onde ele andar. Em qualquer casa que entrares, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Quando ele enviou os 70, lá em Lucas 10, versículo 5,
mas isso deve começar na nossa própria casa. O primeiro lugar que devemos servir a Deus é dentro do nosso lar. Agora nós estamos vendo quem é a igreja. Agora nós estamos vendo. Porque nós não precisamos de um templo. Nós precisamos ser o templo. Porque quando está fechado essa igreja, esse templo, o Espírito Santo não está aqui, meu amado. Ou você acha que ele está aqui quando a igreja está fechada? Não. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Agora, quando existe 2 ou 3 reunidos neste lugar, existe uma certeza absoluta, é que aqui ele está no meio de nós. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, ele está aqui. Ele habita em nós. O apóstolo Pedro aconselha as mulheres a ganhar o seu marido sem discussão. Sem discussão. A casa edificada por Deus é um lugar de testemunho. O mau testemunho, principalmente diante da família, tem destruído muitos lares cristãos. Procure viver o que você crê e ensina primeiramente dentro da sua casa. Da sua casa. Dê um testemunho de vida em sua casa. Para nós irmos para a conclusão. Quando a casa está edificada em Deus, ela é um lugar de oração. Amém? Amém. Ela vira um lugar de oração. 1 Pedro 3, versículo 7, quando já falamos das mulheres, agora vamos falar para os homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, e tratai-a com dignidade, por vocês sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Olha, se ela ora e eu oro, nós dois juntos edificamos a nossa casa. Se só ela orar e eu for fazer outra coisa, ou eu desorar, ela edifica e eu desedifico, ou o contrário, nós já perdemos, irmãos. Nós não precisamos de inimigo, nós já perdemos. O apóstolo Pedro continua seus conselhos para a família, falando agora para os homens. Primeiramente fala como devem tratar as esposas com muito amor. Então ele diz o mais importante: para que não se interrompam as vossas orações. Isso significa que a falta de amor no lar, a falta de respeito, a falta de consideração, está claramente mostrando que a casa não está edificada sobre a rocha. E se não está edificada sobre a rocha, as nossas orações, elas são interrompidas. A casa edificada por Deus é um lugar de oração. Mais importante do que qualquer queixa é o poder da oração na vida da família. Tem um lugar que você tem em Deus. Tem um lugar. Mas pastor, mas que vida tribulada é essa que nós estamos vivendo? Um casamento começou agora. Já estamos vivendo uma tribulação. Uma vez um casal falou isso para mim, para a Cleise. Nós dissemos assim: as águas são turbulentas quando o rio é raso. Quando há tribulação, significa que não existe profundidade. O contrário também é verdadeiro. As águas são calmas quando o rio ele é profundo. Quanto mais profundo é o rio, mais calma é a sua água. Às vezes, o que falta para nós não é Deus. O que falta para nós é nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Faça do seu lar um lugar de oração. E para concluir finalmente, faça do seu lar um lugar de alegria. Lucas 15, 8 e 10 eu vou ler. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perde uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas e dizem: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida.
Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mulher que encontrou uma dracma perdida se alegrou ao encontrá-la e compartilhou com os outros da família aquela bênção que foi alcançada. Em nossa família existe um tesouro bem perto de nós e muitas vezes nós não enxergamos. Valores como relacionamento familiar, passar tempo juntos, sorrir e se alegrar em família devem ser buscados insistentemente até ser resgatados. Os homens em casa poderiam ser uma bênção nesse tempo de pandemia, perto das mulheres, perto dos filhos. Dobrou, mais do que dobrou, o número de agressões dentro do lar, de briga, de família. Aquele número 100, parece, né, que denuncia a briga nos lares, ele nunca foi tão acionado. Nunca foi tão acionado. Por quê? Agora eles têm que conviver juntos todos os dias. Mas pastor, isso não é um lar? Deveria ser. A oportunidade que nós estamos tendo agora, alguns estão sendo desempregados, algumas empresas fechando, comércio fechando, escritório fechando, e os que não estão fechando estão indo trabalhar em casa. Isso para alguns é uma oportunidade para o crescimento da família, para que haja felicidade, para que haja alegria, para que haja regozijo dentro do lar, mas para outros está havendo desespero. Qual é a diferença, meu amado? Os dois ouviram, mas um apenas praticou. Os dois gastaram a mesma coisa, mas um só edificou no lugar certo. Para os dois vieram a chuva, para os dois vieram o vento, para os dois os rios transbordaram, para os dois a casa foi sacudida. Mas aquele que permaneceu em pé foi aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa edificada por Deus é um lugar feliz. É um lugar feliz. Se não atrapalharmos nem desfizermos o que Deus está fazendo, já está muito bom. A conclusão diz o seguinte: deixe Deus edificar a sua casa com sabedoria, fechando-a contra o mal, enchendo-a de luz, como a palavra de Deus, dando testemunho de vida, muita oração e alegria. Deixe Deus edificar a tua casa. Deixe Ele fazer isso. A casa edificada sobre a rocha é a necessidade que eu e você, nós precisamos. E esse não é apenas o nosso desejo. Essa também é a nossa oração. Façamos isso com temor e com tremor diante do Senhor. Homens e mulheres, busquemos juntos esses desafios que são terríveis. Os filhos, as filhas, nos ajudem. Orem por nós. Orem por nós. Orem no momento mais difícil da nossa família. Quando nós mudamos para Belém, quando veio aquele plano Collor, que foi, parece que ele confiscou a poupança, a Zélia, né? A Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Fazenda, resgatou ali, ela confiscou a poupança de todos. O meu pai tinha o dinheiro guardado ali. Irmãos, nós quase tivemos um prejuízo muito grande, mas muito grande mesmo, muito grande. Um dia, quando eu cheguei no quarto do meu pai para tomar a sua bênção antes de dormir, eu abri a porta bem devagar, pensando que ele estava já dormindo. Eu vi o meu pai ajoelhado do lado da sua cama, coberto com lençol, orando por nós, seus filhos, e orando pela sua esposa, pedindo sabedoria de Deus para guiar aquela família através daquela dificuldade. E nós não podemos fazer isso se nós não estivermos edificados em Deus, e não podemos fazer isso se não estivermos ligados à palavra e à oração. Aí vem a sabedoria, aí vem a presença do Senhor, aí vem a comunhão, vem a alegria, e nós vamos, cada uma dessas peças é como se fosse uma estaca, uma coisa bem fincada, a nossa casa na rocha. A chuva é para todo mundo, o vento é para todo mundo, o rio transborda para todo mundo, mas a casa que permanece em pé é a casa que é edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A rocha é a palavra dele. Segure nela. E em vez de construir uma casa,
edifique um lar, por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos nós. Nós vamos cantar esse louvor, irmão Irã, e nós iremos fazer com a diaconisa Cleise essa oração final. 325, te agradeço. O hino 325, é isso? HBJ? Te agradeço. Em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelas promessas e por tudo o que Ele é e o que Ele pode ser em nós e através de nós, amém? Vamos orar a Deus, vamos orar pelas nossas famílias. A palavra do Senhor nos diz, que foi explanada no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vamos orar para que o Senhor venha mesmo guardar a nossa casa, o Senhor venha nos fortalecer, para que nós venhamos tomar as posições corretas, os maridos, as esposas, os filhos, que todos nós possamos nos portar dentro da nossa casa, como o Senhor quer.
É tempo de nós orarmos e buscarmos a presença do Senhor. É tempo de nós inclinarmos o nosso coração a obedecer a Deus. E o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. E nós não podemos sair do foco que é buscar a presença do Senhor. Então vamos pedir para Ele que nos ensine nessa noite tudo isso que foi explanado essa noite, que o Senhor venha fazer ecoar no nosso coração e que nós possamos fazer diferença na nossa casa, na igreja do Senhor e nessa terra para o louvor do nome dEle. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez porque chegamos aqui, porque podemos louvar o teu nome, podemos sentir a tua presença, porque não há coisa melhor do que a tua presença, não há lugar melhor do que estar na tua presença, Pai. E nós somos gratos, meu Deus, pela tua fidelidade, pela tua graça, favor imerecido. Nós não merecemos, Senhor, somos tão falhos, meu Deus, pecadores, mas o Senhor tem se importado conosco. O Senhor tem algo especial para cada vida que está aqui presente, para cada lar. Aqueles que não puderam chegar, o Senhor sabe as dificuldades. Nós pedimos, Senhor Deus querido, que cada lar, cada família da tua igreja, Senhor, seja fortalecida na força do teu poder. Ó Deus, vem edificar a nossa casa. Pai, vem ser o vigia das nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver e enxergar como o Senhor quer que enxerguemos, Pai. Abre nossos ouvidos, Senhor Deus, para que possamos ouvir a tua voz, que o nosso coração esteja como uma terra fértil, quando o Senhor falar conosco, que venha produzir sementes, que dê árvores frutíferas, que produzam, Senhor Deus, e ecoem para a eternidade. Converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração dos filhos aos pais, Senhor, dá unidade entre os casais, Senhor, cumplicidade, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus conosco para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Pastor Rogério vai dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que participaram. Obrigado, Irã, Tainara, irmão Valdinor. Muito obrigado, Diaconisa Cleise. Obrigado pela ajuda, pela colaboração. Receba então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e estejam nos nossos lares, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.